Oi, estamos aqui de volta. Mais um caderno de atividades, o sexto caderno. Vamos falar de comunicação, sobre publicidade, né? Olha, eu queria que vocês vissem um negócio interessante. Eu tô aqui no quarto do meu filho, porque lá fora faz muito barulho. Olha como é que ele estudava pro vestibular. Isso aqui é a cabeceira da cama dele. Não sei se vocês conseguem ver as fórmulas de química aí, tá? Inclusive no teto aqui da cama, que é um beliche, né? Tá cheio de fórmula, tá cheio de informações. Ele falou que era uma forma de ele estar sempre olhando para aquelas informações importantes e fixando, não é? Aí eu não quis nem apagar, porque é uma lembrança boa, né, desse período em que ele estava lutando para conquistar algo que era muito importante para ele, né? Ele queria porque queria fazer engenharia na UNB e hoje ele está formado em engenharia aeroespacial, mas tudo tem esforço, né? Tudo a gente tem que traçar as metas e buscar isso. E aqui essa cama desse jeito aí é uma lembrança desse esforço que ele teve, né? E graças a Deus foi recompensado. E é uma benção. Então vamos lá para o nosso tema? A gente vai falar sobre os meios de comunicação, sobre publicidade, vamos falar, tirar algumas dúvidas com relação ao que aconteceu na história, a manipulação das informações, né? Hoje em dia, essa questão da comunicação, da publicidade, dos meios de comunicação é muito intenso, né? Muito intenso, é relâmpago, as notícias chegam muito rápidas, e às vezes a gente nem consegue filtrar o que é verdade, o que não é verdade. Se fala de fake news, se fala de tanta coisa. Será que isso aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? Existe muita manipulação da informação hoje. Então, assim, espero que esse vídeo nos ajude a dar uma esclarecida e nos ensine a sermos mais perspicazes na hora de ouvir, de acolher determinada informação, determinada notícia, né? Vamos investigar, vamos buscar a verdade, né? Hoje em dia essa questão da verdade está tão relativa, na história a verdade é muito relativa, cada um tem a sua verdade, não é? Mas vamos ficar mais espertos, né? É muito bom estar novamente com vocês e vamos lá, né? Começar nossas questões. Vamos para a questão 7. Tem um pequeno texto na questão, né? Então vamos ler esse texto para a gente entender o que está se pedindo, tá? O texto, o pequeno texto. As notícias que vemos na televisão, nos jornais, na internet e nos meios de comunicação, em geral, podem mudar a nossa opinião. Além disso, muitas notícias são criadas ou contadas de uma determinada maneira com a finalidade de nos dizer em que e o como devemos pensar. Lembra que eu estava falando sobre a manipulação que a informação gera muitas vezes, né? Que quer formar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Eles querem, como se diz, nós somos como marionetes mesmo, nas mãos da imprensa, né, dos meios de comunicação, diz, é assim, é assado. A gente viu muito isso aí nessa questão do coronavírus, né, o excesso de informação gera pânico, embora os cuidados eram necessários e tudo, mas a forma como foi colocada e o excesso de informação mesmo, aquela coisa gerando pânico, e muitas pessoas, idosos principalmente, viveram situações de desespero com isso, né? Não é só isso, são tantas coisas, a gente poderia citar inúmeras coisas. Na área política é ridículo, gente. Na área política acontece muita manipulação, acontece muita mentira, muito
disse-me-disse, uma guerra de lá e de cá que a gente não sabe quem está certo, quem está errado, e a gente fica aí no meio disso tudo, não é? E às vezes a gente tende por um lado e a gente não tem certeza se esse lado está certo, e é complicado filtrar isso tudo, né? Então, nessa questão 7, o texto diz que os meios de comunicação têm esse poder de manipular a maneira de pensar das pessoas. É isso que o texto afirma. Mas vamos lá para a questão. A questão diz assim: a partir da leitura do texto, que é esse, pode-se afirmar que uma das funções do Departamento de Imprensa e Propaganda para era controlar as críticas do governo? Explique. O texto não falou disso, né? De departamento de imprensa e propaganda controlando as críticas do governo. Não foi isso que o texto falou. O texto falou que os meios de comunicação têm o poder de manipular as pessoas e as informações, não é? Quem está por trás disso tudo pode ser o político, pode ser o empresário, pode ser as próprias emissoras. A gente não sabe direito as ideologias, né? Olha lá. Eu coloquei em vermelho, né, os itens com relação ao texto e a questão, né? Porque uma questão fala assim, a partir da leitura do texto você pode afirmar que uma das funções do Departamento de Imprensa e Propaganda é controlar possíveis críticas ao governo? O texto não diz isso, mas vamos ver o que o texto diz, né? O texto não afirma diretamente que o Departamento de Imprensa e Propaganda tem como função controlar as críticas ao governo. Pode acontecer? Pode. Mas não tem como função isso, declarado no texto, não é? No entanto, o texto deixa claro a possibilidade de manipulação dos meios de comunicação, podendo mudar a nossa opinião. Se um político quiser usar os meios de comunicação para se autopromover, para esconder seus erros, é possível, porque o texto já diz claro lá que é possível, né? Eles têm esse poder, né, de mudar a opinião do povo. A gente vê isso muito no período eleitoral. Eles colocam ali na televisão as estatísticas. O Ibope diz que fulano de tal tem 70% de aprovação. E ciclano está reprovado pelo povo lá, tem 1% de aprovação. Aí as pessoas falam assim, não vou votar naquele fulaninho lá que só tem 1%, vou votar naquele que tem 70%, senão vou jogar meu voto fora. E acaba sendo manipulado. E às vezes a pessoa que você percebeu que seria correta, ideal para governar o seu país, a sua prefeitura, o seu estado, essa pessoa foi manipulada pelas estatísticas. A gente até se pergunta, meu Deus, que estatística é essa que nunca me perguntaram nada, né? Uma estatística de uma minoria que movimenta uma grande população. Então, assim, é possível fazer essa manipulação? É possível. E o texto deixa isso claro, tá? O terceiro item que eu coloquei ali, né, em vermelho. Então, tanto o governo quanto qualquer pessoa, empresa, ideologia política, social e até mesmo cultural, né? Até mesmo cultural. É uma maneira de pensar, uma determinada cultura, manipula as pessoas. A gente vê muito isso nas novelas. A novela, ela vai colocando um estilo de vida
que às vezes não é daquilo da nossa normalidade, mas a gente olha tanto aquele estilo de vida que a novela vai colocando, vai ver, isso é certo. As separações de casais, assim, desprezos pelas famílias, muitas vezes, as traições, infidelidades, parece que é tudo tão comum ali na novela que as pessoas vão falar, não, é normal, isso acontece no dia, está acontecendo com todo mundo. Então, até por meio da cultura, pode haver a manipulação, sim, tá? Eles têm esse poder, infelizmente, né? Cabe a nós sermos mais atentos e não nos deixarmos enganar. Não acreditarmos em tudo que vemos e ouvimos. Sermos mais investigativos. É isso. Eu não falo para vocês, que o Brasil está dividido. O Brasil está dividido em esquerda, direita, e é horrível isso. E eu não vou falar para vocês, se posicione dessa forma, se posicione dessa forma. Eu só peço, investiguem. Investiguem a fundo. Coloquem na balança. Pesa. Não precisa ter ideologia, não precisa ser de direita, não precisa ser de esquerda. Eu, quando vou votar, eu procuro ver aquela pessoa, os critérios de vida daquela pessoa, se condizem com os meus critérios de vida, com aquilo que eu acho que é correto. E ao mesmo tempo eu vou ver o partido dessa pessoa, se é um partido também condizente com os meus ideais, porque às vezes a pessoa é correta, mas o partido dela não é, e o que pesa é o partido. Infelizmente, a pessoa é engolida ali. Então, assim, é questão da gente observar o que é que eu vou fazer, para que caminho eu vou tomar. As eleições estão chegando aí, as municipais, né? Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar de olho, não deixar que a imprensa ou que no Facebook toda hora aparece coisa, né? No Instagram também, esses meios de comunicação via internet, a gente toda hora ouve e vê coisas e a gente se sente mesmo, meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso não é? Vamos investigar? Sejam investigativos. Vocês podem, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá para a nossa questão 8 e 9. Eu juntei as duas questões porque a nona é a opinião que vocês vão ter sobre a oitava. Então, fiquem atentos porque vocês vão ter que dar a opinião de vocês depois, tá? Então, na oitava, começa com um texto e uma figura. Vocês podem observar a figura que ela mostra uma mão, ela tem fios, e embaixo são pessoas presas a esses fios, e cada pessoa tem um jornal aberto assim diante do rosto. Então quer dizer que mostra ali a manipulação da imprensa, tá? A imprensa faz o movimento com a população, o movimento que ela quer, né? Então ela manipula. Então ali fica claro a imagem dessa questão da manipulação. E o texto que acompanha a questão 8 vai falar sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda na era do Getúlio Vargas. Iniciou em 1937 até 1945. Então, assim, o Getúlio Vargas, no início lá, né, do século XX, acho que ele via aquela questão da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o Hitler mandando e fazendo e acontecendo, né, com o poder nas mãos, com a ditadura, viu lá a questão fascista lá, do Mussolini lá na Itália. Ele falou assim, puxa vida, eu vou ser o ditador no Brasil, mas eu vou conquistar o povo, vou fazer com que o povo goste de mim, tá? Começou aí com o Getúlio Vargas essa ideia de populismo,
do presidente querer conquistar a confiança do povo. Nós tivemos outros populistas depois de Getúlio Vargas. A gente teve JK, que construiu Brasília, Juscelino Kubitschek. Ele era muito populista, ele falava o que o povo queria ouvir, entendeu? E fez muita coisa, mas era populista. Nós tivemos outro populista, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, manipulou muito essa questão ele foi muito semelhante ao Getúlio Vargas nos seus ideais, inclusive muitas vezes ele se autodenominava um outro Getúlio Vargas, né? Ele falou assim: eu sou sucessor de Vargas. E a gente está tendo agora também um populismo dividido à metade aí, né? Com o presidente Bolsonaro, a gente percebe que existe também essa questão de populismo, né? Apesar de que a metade da população apoia essa popularidade dele, a outra é extremamente contra, mas a gente percebe também essa questão do populismo aí. Então, Getúlio, naquela época, ele usou como instrumento de manipulação da população, para que a população se mantivesse refém e aplaudisse e aceitasse que ele ficasse no poder o tempo que ele quisesse. Ele usou a imprensa, ele usou rádio, revistas, cinema, gente, até o cinema, tá? E os jornais. Então ele usava todos os meios para se autopromover, para se autoelogiar, para dizer as coisas boas que ele estava fazendo e para responder às críticas que alguém pudesse fazer, calar a boca da imprensa, proibir determinadas coisas, só saía o que ele queria. Então foi assim, uma manipulação mesmo. A imprensa se viu refém aí nesse período da vontade de Getúlio Vargas, tá? Então assim, a gente percebe hoje a imprensa ela tem um poder muito grande de fazer praticamente o que ela quer, né? Mas nessa época, nesse período, ela era refém da vontade do presidente da República, tá? Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? E vamos ver o textinho aí, o que fala. O Departamento de Imprensa e Propaganda criou cartilhas para serem distribuídas às crianças nas escolas e para a imprensa. Produziu documentos para exibição obrigatória antes dos filmes exibidos nos cinemas. Antes de começar o filme, tinha que ouvir a fala lá do Getúlio. Ô, Getulinho, né? Além disso, a Agência Nacional, subordinada ao DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, transmitia diariamente no rádio, sempre às 19 horas, o programa A Hora do Brasil, posteriormente chamado A Voz do Brasil. Hoje, nós temos, até hoje, né, aliás, A Voz do Brasil, às 19 horas, que vai falar sobre os acontecimentos no governo, o que aconteceu de ponta a ponta do Brasil, as notícias chamadas oficiais, tá certo? É meio chata, cansativa de ouvir aquela voz, mas assim, interessante. Dá uma ligadinha no rádio às 19 horas e dá uma espiada para ver como que foi no tempo de Getúlio, como que é hoje. Claro que naquele período lá, essa Voz do Brasil, ela tinha muita fala do próprio presidente, era uma coisa muito mais eloquente, tá? E além do controle, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele também fazia o claro uso dos meios de comunicação como instrumento elogioso ao regime disseminador de um sentimento nacionalista. Como eu falei para vocês, naquele período, foi o período da Segunda Guerra Mundial, e Hitler, ele era um nacionalista extremoso. Inclusive, era chamado, né, que ele queria formar a raça ariana. Não era só questão nacionalista, vamos ser todos alemães. Ele queria uma raça branca, uma raça pura. E ele queria eliminar qualquer pessoa que fosse diferente. Então, assim, ele pegou essa deixa aí, o Getulinho aí, ó, e ele colocava essa questão do nacionalismo
para ter, principalmente para ter militares ao seu lado, para dizer assim, olha, eu estou em nome do Brasil, estou falando em nome do Brasil, né? Mas ele falava em nome do próprio poder. Tá? Então, essa explicação inicial, a gente para aqui, vou para o próximo slide, onde a gente vai entrar diretamente nas questões, tá certo? Aguarda. Vamos para a questão, diretamente para a questão 8, né? Eu vou ler para vocês, né? Ó, o Departamento de Imprensa e Propaganda organizava desfiles cívicos para estimular o patriotismo, aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Além disso, promovia o culto à personalidade do próprio Vargas. Ele se via como um deus, né? E queria que a população o visse dessa forma também, né? A questão é, relacione essas afirmações com a charge acima. Charge é aquele desenho que eu falei, da mão manipulando as pessoas com os jornais na frente. Ó, relacione essa afirmação com a charge acima e pode-se afirmar que o DIP promovia uma manipulação sobre a população? Ah, agora sim. Agora sim. A questão anterior, lembra que eu falei para você que o texto não dizia que acontecia uma manipulação, né? Mas esse aqui é claro, o DIP é declaradamente um departamento manipulador. Manipulava a opinião das pessoas, da população, e principalmente colocava o Vargas como um deus, não é? E a charge lá mostra essa manipulação, um desenho que fala assim, olha aí, povo, o que está acontecendo? Até hoje acontece isso, acontece muito, tá? Então, e na questão 9, fala, o DIP foi um órgão criado para, dentre outras coisas, promover a figura de Getúlio Vargas. Na sua opinião, essa deveria ser a função de um órgão público? Aí é a opinião sua. Eu coloquei na resposta abaixo, eu coloquei algumas observações, que na hora que vocês forem responder, vocês podem analisar isso, se ajuda ou se não ajuda. Olha lá. A instalação do regime ditatorial de varguista, só licença, só um instantinho, gente. A garganta ficou seca. A instalação do regime ditatorial varguista, que era o chamado Estado Novo, né, de 1937 a 1946, trilhou uma nova página na história do cenário cultural brasileiro, acompanhando de perto o desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil. Olha lá, botei em vermelho, né? O governo de Getúlio Vargas teve nítida preocupação em censurar e orientar as ideias e programas divulgados neste período. Para tanto, foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que passou a regulamentar, né, o material publicado nos rádios, jornais, cinemas, revistas dessa época. Controlava tudo, tá, gente? Tudo, tudo. Nas escolas, os alunos recebiam folhetinhos, né? Era quase assim, o período que ele ficou todo, ele ficou fazendo propaganda de si mesmo para se manter mais e mais e mais no poder. A gente viu muito isso na Venezuela, né? Eles viveram um período ditatorial gigantesco, né? E o presidente sempre se autopromovendo. E a gente vê hoje a situação que a Venezuela está, total miséria, né? As pessoas em fuga, é muito complicado. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não sermos manipulados, né? Vamos lá, então, para... Deixa eu ver se eu falei o resto. Não, tudo aqui. Vamos para a próxima questão. Acho que ficou claro aí, tanto para a questão 8 quanto para a questão 9, para vocês darem a opinião de vocês, não é? Não é baseado na minha opinião, mas pode ser baseado nas informações. Tá certo? Vamos para a próxima? Oi, gente. Na questão 10, ainda falando sobre esse período de Vargas e sobre o DIP, né? Então, tem um pequeno texto também, vamos ler esse pequeno texto, ó lá.
O DIP tornou obrigatória a presença da foto oficial de Getúlio em lugares de destaque, em todos os estabelecimentos comerciais do país. Padarias, boticas, botica da farmácia, tá, gente? De manipulação, medicação manipulados, armazéns, divulgando e impondo a figura do ditador em todas as instâncias da vida política, social do Brasil, numa reprodução dos métodos implantados na Alemanha nazista. Lembra que eu falei para vocês que ele se baseava muito em Hitler, no populismo de Hitler? O que Hitler fazia lá, ele queria fazer aqui, tá? Só que ele não queria, como se diz, eu não vou conquistar o espaço e o poder matando as pessoas que não me agradam, mas eu vou conseguir isso manipulando-as, trazendo-as para o meu lado, fazendo com que todo mundo diga sim ao que eu determinar, né? E acho assim, sabe, que ele era mais esperto até do que o Hitler, né? Vamos lá para a questão, né? Na época de Getúlio Vargas, os meios de comunicação eram muito diferentes dos que existem hoje. Muitos, mais ou menos, né? A partir dos textos, cite alguns meios de comunicação dos anos 30 e 40 no Brasil. Até mencionei no vídeo anterior, não é? Olha lá, a resposta que eu coloquei, né? E que tem a ver aí com os textos que foram mencionados anteriormente. Vocês perceberam que a questão 8, 9 e 10, elas estão muito interligadas, né? O DIP, a resposta, o DIP era responsável por inspecionar o material de qualquer meio de comunicação. Isso inclui programas de rádio, jornais, cinemas e revistas do período. Então aí responde, né? A diferença dos meios de comunicação de lá para cá, porque hoje a gente tem internet, hoje a globalização, as notícias chegam muito rápido, e é isso aí. Desculpa, gente, garganta seca. Vamos para a próxima. Oi, gente, depois daquele de tosse, vamos lá. Questão 13. Questão 13 muda completamente agora o tema, o assunto, né? A questão 13 vai falar sobre o Senado, a Câmara, a questão dos projetos-leis. Vamos ler o que se pede? Caso você fosse um senador da República, olha aí, ó, sugestão. Caso você fosse um senador da República Federativa do Brasil, quais ações você poderia propor em projeto de lei para diminuir a criminalidade no meio online? O projeto-lei, não vou falar sobre o projeto-lei que vocês podem, como se diz, pensar aí sobre a criminalidade. Vou falar para vocês qual o papel do senador, o que é um projeto-lei, não é? Coloquei alguns itens aí, a gente vai falando os itens e eu vou explicando para vocês, tá certo? Ó, projeto-lei é uma ideia, uma proposta que pode vir a ser transformada em lei. Um projeto-lei não é uma lei, ele pode ser transformado em lei, né? Um projeto de lei pode ser apresentado inicialmente tanto pela Câmara quanto pelo Senado, que juntos, que uma tem que aprovar a outra, tá? Que juntos formam o Congresso Nacional, tá certo? Se a Câmara, ela coloca a ideia do projeto-lei, aí eles têm que aprovar ali na Câmara e depois vai para o Senado para ser aprovado no Senado, e ainda tem mais caminho pela frente. Até uma lei virar lei tem muito caminho, tá? Então vamos lá. Próximo item. Ó lá. Se começa na Câmara, depois vai para o Senado e vice-versa. Em cada uma das casas legislativas, isso é o poder legislativo, tá, gente? Legislativo, lei, que gera as leis. Ele é discutido e votado pelos parlamentares, que podem mudar o texto original. A ideia é boa, mas a gente pode mudar isso aqui, melhorar naquilo ali, ou tirar esse item aqui que
Geralmente, gente, eles usam muito a questão política do próprio, dos próprios interesses, infelizmente. Muitas vezes o projeto de lei ele é bem interessante para a população, mas quando ele passa na Câmara e no Senado, ele sai tão modificado que ele perde, às vezes, toda a sua característica, não é? Mas nós os colocamos lá, eles nos representam, eles fazem as leis em nosso nome, porque nós os colocamos lá, porque a gente precisa pensar. Essa pessoa é interessante, essa pessoa condiz com os meus pensamentos, mas o partido dela condiz, porque tudo, gente, dentro do Congresso e da Câmara, é tudo partido. O que o partido pensa, ali todo mundo junta daquele partido e vota igual. Então, assim, não adianta, às vezes, a gente escolher uma pessoa que condiz com os nossos ideais, mas lá o partido dela não. Então, o projeto-lei, ele passa por muita coisa. E ainda tem mais. Ele ainda vai caminhar mais um pouco. Ó, se for aprovado de forma definitiva no Congresso Nacional, é enviado ao presidente da República para que vai analisar o texto. Aí o presidente analisa o texto, mas depois que já passou por tudo lá, né? Se ele não concordar, ele pode vetar. Se ele vê que o negócio ali, puxa vida. Às vezes até o texto original, ele até concordava, mas depois de tanta mudança... Ou então ele às vezes queria outras mudanças, mas ele não tem esse poder de mudar, mas ele tem o poder de vetar. Aí ele pode vetar todo o projeto ou parte do projeto. Aquilo que eu falei, mas espera aí, modificou isso? Não, essa parte aí não. Né? Se ele concordar com o projeto, ele sanciona e vira lei. Tá certo? A última palavra é dele, mas a palavra é só dizer vai para frente ou não vai para frente, né? Dessa forma, o que era apenas uma ideia vira lei, que deve ser cumprida por todos. Então, quando vocês pensarem aí no projeto-lei de vocês, para diminuir, projeto-lei para diminuir a criminalidade, é verdade, para diminuir a criminalidade, né? Para diminuir a criminalidade nos meios online, as fake news, essa coisa toda que é utilizado, acredito que se tivesse uma lei mais rígida, as pessoas falariam mais a verdade, né? Não tentariam denegrir a imagem de outros. Isso às vezes até na brincadeira. Às vezes na escola acontece de um aluno postar imagens de outro aluno, até deturpadas, mentirosas e, como se diz, com Photoshop, com, sei lá, modificada para denegrir a imagem do outro, para maltratar o outro, para praticar bullying. E eu acredito que se houvessem leis mais rigorosas, isso não aconteceria, né? Pensa aí numa lei que abrange isso também, essa questão do bullying. Sei lá, de repente você vê uma ideia legal aí. E quem sabe, né, a sua ideia seja tão legal, que a gente vá atrás de um desses deputados aí, senadores, e a gente tenta passar a lei para eles. Não custa. Eu acho que é uma ideia aí, sabe? A gente podia tentar, tá certo? E, gente, a gente fica por aqui, né, nesse vídeo de história. Daqui a pouco eu volto com vocês com vídeo de arte, tá? E parabéns pelo esforço, né? Nós corrigimos os cadernos anteriores. E primeiro, segundo, terceiro e quarto caderno, que eles vão servir para as notas de vocês de primeiro e segundo bimestre. E eu falo para vocês, fiquei encantada com alguns cadernos. Encantada mesmo. Pena que eu não podia dar mais do que 10. A 10 era o máximo. Mas muito capricho, muito zelo. A maioria, tá certo? Alguns poucos alunos fizeram meio de qualquer jeito. E alguns poucos não entregaram. Muito poucos não entregaram. Mas assim, deu pra gente perceber que vocês estão amadurecendo nesse interesse de buscar o conhecimento por vocês mesmos, né? Isso é muito importante, isso é um processo de maturidade. E façam aí como meu filho, começa a anotar, começa a registrar, começa a buscar o objetivo de vocês.
E parabéns, meus queridos. Deus abençoe, tá? Até o próximo, né?